Fala pessoal, aqui é o professor Oswaldo. Vamos para mais uma aula de gerência de projeto de software. Hoje, onde vamos falar sobre gerência das aquisições. Uma das 10 áreas de conhecimento, né, do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK. Então, bora lá. Bem pessoal, como eu já falei anteriormente, a gerência das aquisições, a gente já vem nessa de falar sobre as 10 áreas de conhecimento já faz um tempo, né? Então a gente já falou sobre integração, já falamos sobre escopo, cronograma, recursos, e chegou o momento de falar de gerência das aquisições. A gente até já chegou a citar algumas vezes aquisições no decorrer do nosso caminho, né? Uma vez que a gente falava, principalmente quando a gente estava falando sobre custos e recursos, quando a gente precisa adquirir algo. Então as aquisições elas sempre vão entrar quando a gente precisar adquirir algo para o projeto. E esse adquirir algo, né, que gere um contrato. Porque basicamente a gente vai entender melhor na aula de hoje que a gerência das aquisições ela gerencia os contratos, né, dentro do projeto. Esses contratos sejam para comprar algo, seja para alugar algo, seja para terceirizar um serviço. Tudo que gerar contrato, né, onde tem duas partes, o fornecedor e o comprador, a gerência das aquisições vai estar atuando então para gerenciar esses contratos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Por definição, a gerência das aquisições ela inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto, né? Então, se for preciso adquirir algo fora o que já existe dentro do projeto, vai existir o que a gente chama de aquisição, né? Seja uma compra, seja um aluguel, seja uma terceirização. A gente vai falar muito sobre isso, né? Porque faz parte das aquisições, então fiquem ligados aí nessa ideia, porque é bem interessante. Mas antes da gente falar sobre os processos especificamente, né, vocês vão ver que são até poucos processos, porque é bem direto o lance das aquisições. É interessante que a gente entenda, né, o principal personagem das aquisições dentro do projeto, quando a gente está falando de aquisições, que é a noção de contrato. Tá? Contrato que ele é um documento formal, né, um documento legal entre um comprador e um fornecedor. Acredito que vocês já devem ter lido, já devem ter assinado algum contrato. Então esse é o principal documento quando a gente fala de aquisições dentro do projeto. Então, se for necessário adquirir algo, comprar algo, alugar algo que gere contrato, dentro das boas práticas do gerenciamento de projeto, a gente vai estar falando de gerência das aquisições. Então, a noção básica de contrato é um documento legal, né, onde existem duas partes, um comprador e um fornecedor. É um acordo mútuo que obriga o fornecedor a oferecer algo de valor, né? Então o fornecedor, como o próprio nome diz, vai estar fornecendo algo, né? Seja isso um produto, um serviço, e obriga o comprador, que vai estar recebendo aquele algo do fornecedor, a fornecer uma compensação a esse fornecedor, né? Essa compensação geralmente é monetária, uma quantidade em dinheiro que fica estabelecida nesse contrato. Então esse contrato, dentre outras coisas, estabelece quem são as partes, estabelece, né, o objeto desse contrato, que seja esse produto, esse serviço, e várias cláusulas que tornam esse documento um documento legal e que possibilita essa relação legal aqui, ó, sujeita à mediação nos tribunais. Então é bem importante que é um documento que pode ser utilizado inclusive para mediação em tribunais, né? É claro que a gente não espera que seja esse o caso de ter que resolver alguma coisa em tribunais, leva para a justiça, mas em alguns casos, se for necessário, o contrato, ele com suas cláusulas, vai ser utilizado para esses fins. No âmbito do projeto, pode existir alguns tipos diferentes de contrato, e aí vai depender, né, realmente do tipo de contrato. Os principais, e que, né, se vocês derem uma olhada no PMBOK, vocês vão encontrar as definições, é o contrato de preço fixo, contrato de custos reembolsáveis e contrato por tempo e material. A título de curiosidade, tá pessoal, eu vou sugerir a leitura desses três tipos diferentes de contratos para vocês, tá? São definições bem básicas, tá certo? Não vai ser difícil de vocês entenderem.
mas vocês vão perceber que são contratos diferenciados, né, de acordo com a natureza do seu contrato, e que eles podem estar presentes dentro de um projeto. Os 3 tipos, apenas 2 deles, apenas um deles. Vai depender realmente, né, do contrato a ser firmado nesse projeto, tá certo? Ok, uma vez falado do contrato, a gente já estabeleceu o principal documento das aquisições. É interessante que a gente entenda como é a organização, o organismo de uma aquisição, é o que eu chamo aqui de anatomia de uma aquisição, porque é bem simples, tá? Ela realmente segue um passo a passo bem lógico, e esse passo a passo é basicamente o que a gente vai ver quando estiver falando dos processos, né? Então, ó, a aquisição é bastante intuitiva, e os processos dessa área de conhecimento seguem uma ordem realmente sensata, realmente lógica. Então, primeiramente, você planeja o que precisa contratar, e então planeja como fará essa contratação, para em seguida enviar suas exigências contratuais aos fornecedores. Então, primeiramente, pessoal, tem toda a parte de planejar, porque você tem que saber o que é que você vai estar adquirindo. Então, você vai planejar o que vai ser adquirido para fazer tudo muito bem organizado, né? Não fazer nada sem ter pensado bem sobre aquilo, se realmente existe a necessidade de adquirir aquilo. Então, é um momento bem importante a questão do planejamento. E a gente já faz um link com o processo de planejamento da aquisição, né? Os fornecedores apresentam uma proposta para uma oportunidade de trabalhar com você, e você escolhe o melhor fornecedor para em seguida assinar o contrato com ele, né? Então, os fornecedores, pessoal, são aquelas pessoas que vão estar oferecendo os serviços deles, né, para ver se atendem à sua necessidade. Então, primeiramente, você planejou o que adquirir e, né, pensou em quais fornecedores podem lhe atender. Em seguida, os fornecedores vão apresentar as propostas deles para que você possa avaliar, afinal de contas você é o comprador, né? Em seguida, assim que o trabalho começar, pronto, você já selecionou o fornecedor. Assim que o trabalho começar, você vai acompanhar o trabalho desses fornecedores, né? Então, tipo, se você assinou um contrato para comprar algo, né, então você espera que esse algo seja entregue de acordo com o contrato. Então você vai acompanhá-lo para garantir que o contrato está sendo seguido. Por fim, quando o trabalho estiver concluído, o contrato é encerrado. E isso vai funcionar para cada contrato dentro do projeto, tá, pessoal? E é importante saber, que eu vou até frisar quando estiver falando dos processos, que para cada contrato, cada um deles precisa ser acompanhado individualmente, porque cada contrato é diferente. Você não vai encontrar um único contrato para gerenciar tudo das aquisições. Na realidade, vão existir vários contratos dependendo da necessidade. E apenas se existir a necessidade, tá? Né? Só vai adquirir realmente algo se for necessário para o projeto. Se não for necessário, não tem por que adquirir aquilo. E aí sim, a gente chega aqui nos 3 processos dessa área de conhecimento, né, das aquisições. 3 processozinhos bem diretos, que acompanham bem aquela anatomia das aquisições, né? Essa numeração aqui faz referência aos 49 processos que a gente tem visto, né, dentro das áreas de conhecimento. A gente então já viu 29 processos, e hoje a gente prossegue vendo mais 3, né, dessa vez falando sobre a gerência das aquisições. O primeiro processo das aquisições é o processo de planejar o gerenciamento dessas aquisições, onde, dentre outras coisas, né, o gerente vai ver o que é realmente necessário de ser adquirido e se é necessário realmente adquirir algo, né? Toda aquela questão do planejamento, um planejamento adequado é característica, né, de sucesso do projeto. Após o processo de planejar, a gente tem o processo de conduzir as aquisições, que faz referência ao momento que você seleciona os fornecedores e vai assinar o contrato com eles, né, com o fornecedor daquele serviço ou daquele produto que você está adquirindo. E no terceiro processo, a gente vai controlar as aquisições, que é aquilo lá de acompanhar o andamento do contrato, né, se está sendo feito realmente o que foi estabelecido em contrato. Então, basicamente, esses são os 3 processos. Vocês vão ver que são bem simples, bem lógicos, tá? Um detalhe importante que eu já tinha falado anteriormente é que para cada contrato vai ser feito esse lance de conduzir as aquisições, né? Porque dependendo do contrato, você vai se preocupar em selecionar os fornecedores e assinar o contrato com cada fornecedor.
E a partir do momento que o trabalho desses contratos for iniciado, você vai controlar essas aquisições. Então é algo bem lógico de se entender. Né? Quando a gente fala de planejar, a gente pensa no panorama geral do projeto, pensa em todos os contratos, mas a partir do momento que existem os contratos, a gente vai estar tratando cada um individualmente, inclusive, né, encerrando cada contrato quando o trabalho deles, quando o objeto do contrato tiver sido fornecido e aquela participação tiver sido encerrada, tá certo? Então, seguindo a ordem dos processos, a gente vai falar primeiramente sobre planejar o gerenciamento das aquisições, que por definição do PMBOK é o processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial. Né? Então é aquele momento bem importante de se planejar essa questão das aquisições. Então é um momento bem importante onde você vai ser definido o que vai ser adquirido, né? Para poder pensar em como vai ser feita essa aquisição. Né? Porque se você entendeu, pronto, a gente vai precisar, devido à natureza do projeto, o projeto é muito extenso, a gente vai precisar terceirizar uma parte do projeto. Então a gente vai contratar uma empresa da área para poder desenvolver uma parte desse projeto. Então isso deve gerar um contrato, tá? Então você sabe o que vai ser necessário adquirir e aí vem né, toda aquela parte que a gente vai ver nos outros processos. Né? A gente está falando aqui do planejamento até então. Como é um processo, né, o próprio nome diz, planejar o gerenciamento das aquisições, a gente sabe que é do grupo de processo de planejamento. Então temos aqui, né, as entradas relevantes a esse processo, as ferramentas e técnicas que vão possibilitar o processamento dessas entradas, como a gente já tem visto, né, em cada uma das áreas de conhecimento, e aqui as saídas, né, desse processo. E a gente já vê aqui no primeiro que tem, né, aquele plano auxiliar do plano de gerenciamento de projeto. Já que a gente está falando de aquisições, que é o processo de planejar as aquisições, vai ser obtido nesse processo, então, o plano de gerenciamento das aquisições, onde, dentre outras coisas, né, vai ser tratado quais aquisições vão ser necessárias, como elas vão proceder, quais as atividades necessárias para proceder com essas aquisições. Além disso, estratégia de aquisição, né, documentos de licitação, especificação do trabalho das aquisições, critério para seleção de fontes, decisões de fazer ou comprar, estimativas de custos independentes e outras saídas, né, que a gente vai ver nesse processo. Se a gente vê aí, pessoal, nas saídas, a gente tem de 1 a 7, que são saídas bem específicas dessa área de aquisições. Tá? Por que eu falo de 1 a 7? Porque se a gente olhar 8, 9 e 10, são solicitações de mudanças e atualizações em documentos. Isso daí a gente já tem visto em outros processos de outras áreas também. Então é meio que comum a outros processos. Né? Agora, específico aqui mesmo nesse processo de planejar, a gente tem essas saídas de 1 a 7, que são, né, informações bem importantes devido à natureza do que a gente está tratando aqui, que são as aquisições. Né? Que é aquilo, né, decidir o que tem que ser adquirido, como vai ser adquirido, que é o lance da estratégia de aquisição, né, como é que vai ser feita essa aquisição e etc. A gente vai no momento apropriado falar sobre cada um desses pontos, tá bom? O principal benefício desse processo, determinar se é necessário adquirir apoio externo. Isso aqui é um detalhe importante, ó. Determinar se é necessário, porque se não for, pessoal, não precisa adquirir. Né? Então realmente esse momento de planejar é para isso, você determinar se é necessário adquirir algo para o projeto, porque se for, aí você vai pensar na estratégia de aquisição e etc. Tá? Se for o caso, o que vai ser adquirido, como fazer essa aquisição, a quantidade necessária a ser adquirido e quando efetuar essa aquisição, porque a gente sabe que o projeto ele pode se estender durante uma boa parte de tempo, né? Um longo tempo aí. O projeto pode durar 6 meses, 2 anos, dependendo do projeto em si. E aí, qual o melhor momento de fazer aquela aquisição? Porque aí vai depender, se a gente vai precisar adquirir algum recurso, em que momento que a gente vai precisar adquirir aquele recurso. Então, pessoal, planejamento. Esse é o momento de você planejar as aquisições. O que adquirir, a quantidade do que adquirir, em que momento adquirir. Né? Então, o planejamento vai servir para isso daí.
Chegando aqui nas entradas, né, a gente tem o termo de abertura do projeto e os documentos de negócio, né, e como a gente já tem falado, as entradas sempre vão conter insumos importantes para as atividades do processo em questão. Então, seja alguma informação ou várias informações desses documentos, do termo de abertura ou dos documentos de negócio, que vão ser utilizadas, né, processadas para dar origem às saídas desse processo. Então vocês podem ler em cada um dos tópicos aqui, né, o que tem de importante termo de abertura que vai ser utilizado aqui, como por exemplo, contém os objetivos, descrição do projeto, resumo de marcos e recursos financeiros pré-aprovados. Já pensando em adquirir, já dá para a gente ver que esses recursos financeiros diz respeito ao dinheiro que vai poder ser utilizado nessas aquisições. Porque se a gente fala em adquirir algo, né, que vai gerar um contrato e lá vai estar estabelecido valores, né, não tem como a gente não lembrar de recursos financeiros. A mesma ideia, documento de negócio. Né? Os documentos de negócio vão incluir informações que justificam o investimento do projeto, dentre outras coisas. Né? Como entrada também, a gente tem alguns componentes do plano de gerenciamento do projeto que vão trazer informações relevantes, como por exemplo, o plano de gerenciamento do escopo, né, que vai descrever o escopo do trabalho. Esse detalhe é importante, pessoal, porque principalmente se a gente focar naquele exemplo que eu tinha falado anteriormente, de terceirizar uma parte do projeto, essa parte do projeto faz parte do escopo do projeto. Né? Então, que parte do escopo do projeto vai ser feita por essa empresa terceirizada? Isso daí está estabelecido no escopo, um detalhe importante. O plano de gerenciamento dos recursos, tem informações sobre quais recursos vão ser comprados ou alugados e etc. Porque a gente vai ver, dentre outras coisas, quando a gente fala em aquisição, a gente pode comprar algo ou pode alugar algo. E até mesmo, se for o caso, fazendo algumas comparações, né, ponderações, fazer aquele algo, dependendo do projeto. É o que a gente vai ver posteriormente como análise do fazer ou comprar. Mas coisa para falar mais para frente, tá certo? Apenas salientando que essas entradas, né, elas são insumos, são informações importantes que serão tratadas nesse processo e que vão ser transformadas em saídas desse processo. Né? Eu falo isso porque não vai dar para a gente se ater a cada ponto, cada entradinha, né, de todo o processo, até por questão de tempo, de otimização do nosso tempo aqui. Beleza, aí a gente parte para as ferramentas e técnicas, a gente vê ali a opinião especializada, né, que está aqui em cinza porque a gente tem falado muito sobre a opinião especializada. Basicamente quase todo o processo utiliza ela como ferramenta e técnica. A opinião especializada, que é a opinião do especialista no assunto que está sendo tratado naquele momento. Que assunto é esse? Planejar o gerenciamento das aquisições. Tá? Passa para a próxima ferramenta e técnica, coleta de dados. Né? Nesse caso aqui, a que está sendo sugerida é a pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado então, é uma forma de se coletar dados. O que é que diz aqui? É interessante verificar as críticas de possíveis fornecedores com os quais você pode vir a trabalhar. A pesquisa de mercado inclui análise das capacidades dos setores e fornecedores específicos. A equipe de aquisições pode se basear na avaliação dos fornecedores em contratos similares para ajudar a tomar uma decisão. Que decisão? Nessa decisão, pessoal, uma vez que a gente está fazendo essa análise do mercado, está analisando a opinião dos fornecedores, a gente está falando em decidir quais fornecedores a gente vai estar assinando o contrato. Né? Porque a gente está pensando em planejar essas aquisições. Então a gente está querendo saber também, dentro da área que a gente vai precisar de determinado serviço ou produto, quais são os melhores fornecedores. Né? Então, pesquisa de mercado é uma coisa que até normalmente a gente já faz quando está pesquisando algo que a gente quer comprar. Por exemplo, né, você está interessado, você quer comprar, quer trocar de celular, de smartphone, do seu telefone. Você vai pesquisar o melhor modelo, você vai pesquisar questão de preço, você vai pesquisar a questão de garantia, né, para poder concretizar aquela aquisição. A ideia é bem semelhante. Né? Você vai estar fazendo essa pesquisa, né, para ver a procedência dos possíveis fornecedores. Né? E aí, para você ter a sua opinião e te ajudar a tomar a decisão em firmar contrato com um ou com outro fornecedor.
Uma vez que não esqueçam, né? Ao final desse processo a gente tem como saída, dentre outras coisas, a estratégia de aquisição, além do plano de gerenciamento das aquisições. Outra ferramenta técnica, né? Essa daqui para análise de dados, que é a análise de fazer ou comprar, que eu já tinha até falado anteriormente, né? O nome da técnica é análise de fazer ou comprar, mas a gente pode utilizar basicamente para fazer uma análise de fazer, comprar ou alugar. Aqui, né, como eu estou mostrando aqui. Basicamente o que é? Você vai fazer comparações, né, ponderando prós e contras, dependendo dos dados que você tiver, para ver o que é que compensa mais para o seu projeto. Ah, compensa mais comprar? Compensa mais alugar? Ou dá para fazer dentro do projeto? Então é algo a se pensar, porque se você puder fazer, você não vai estar gastando em adquirir, mas daí tem que ver se realmente dá para fazer, se tem tempo hábil para fazer, né? É melhor comprar? Aí você vai ver, dependendo da sua necessidade, é melhor comprar ou seria melhor simplesmente alugar? A gente vai precisar de determinado equipamento, mas é por pouco tempo, né? Então a gente não quer ficar com aquele equipamento para um tempo muito longo, então seria mais útil alugar. Então você vai comparar alguns fatores, né, algumas variáveis para poder levar isso em consideração. Então basicamente significa determinar se você deve ou não terceirizar o trabalho ou fazê-lo você mesmo. Então essa análise de fazer ou comprar é isso. Então aqui uma situação hipotética. Um projeto tem necessidade de uma máquina que tem preço de compra de 5 mil. Então se você for comprar vai gastar 5 mil. Custo operacional de R$400 por mês. Então, além de você comprar, a manutenção a ser dada seria de R$400 por mês. E ela pode ser alugada por R$1.000 por mês. Esses R$1.000, pessoal, já contempla essa manutenção que é dada mensalmente, né? Então, com base nisso daí, a gente já pode começar a pensar, fazer alguns cálculos. Agora é interessante saber a necessidade e o tempo de necessidade dessa máquina para esse exemplo, né? Então, ó, se a utilização da máquina está prevista para um ano, ou seja, 12 meses, qual a melhor opção? Comprar ou alugar? Aí até coloco os cálculos aqui, já até respondido, né? Que a animação saiu antes. Então, o cálculo para comprar, tá? 5 mil, que é o preço da máquina, mais 400 de manutenção por mês. Então, 400 vezes 12, né? Por isso que está aqui, ó. Então, fazendo o cálculo matemático, para 12 meses compensa mais comprar. Por quê? O alugar, você ia pagar R$1.000 por mês. Em 12 meses daria R$12.000. O de comprar, com todo aquele cálculo da compra e da manutenção, em 12 meses daria 9.800. Isso para essa situação dos 12 meses, tá? Aí eu coloco até aqui a perguntinha. E se fosse por apenas 6 meses? Se vocês fizerem o cálculo aí, vocês vão ver que vai dar uma certa diferença. E aí já compensaria mais a outra vertente. Então basicamente é isso que você vai estar comparando, né, nessa análise de fazer ou comprar. Se compensa mais comprar, alugar, ou se der para fazer dentro do projeto, fazer dentro do projeto. Porque aí não teria os gastos, tá? Claro que vai depender do que vai ser adquirido, né? Se não dá para fazer, vai ter que comprar ou alugar. Passa adiante. Análise para seleção de fontes, outra ferramenta técnica. É uma boa prática incluir o método de avaliação dos documentos de aquisição para que os licitantes saibam como serão avaliados. Essa análise, pessoal, como o próprio nome dela dá a entender, né, você já vai estar trabalhando a seleção dos possíveis fornecedores. E como é que você vai estar fazendo isso? Por meio de alguns métodos de seleção, como por exemplo, né, o que pode ser utilizado? Comparação do custo, né, do trabalho desses fornecedores, então menor custo, com base em qualidades e custos, né, o orçamento em si, tá? Então você vai estar analisando já para pensar em possíveis fornecedores. O que você vai estar analisando desses fornecedores para poder assinar esse contrato, né? E claro que assim, não dá para a gente dar uma fórmula chave, uma fórmula certa, pronto. Siga sempre isso. É análise. Realmente vai ser, tem que analisar. Tem que gastar um tempo de análise para poder fazer, né, dentro do possível, a melhor escolha
para assinatura dos contratos, né? Além disso, outra ferramenta técnica que pode ser utilizada é reuniões, né? Essas reuniões que podem contar com uma opinião especializada para poder conversar sobre a seleção de fontes, sobre as análises de fazer o comprar e etc. Então as reuniões ela envolvem algumas partes interessadas do projeto, o gerente do projeto, né, os membros da equipe que auxiliam na aquisição e etc. E aí a gente chega nas saídas, né? A primeira dessas saídas é o plano de gerenciamento das aquisições, que é mais um componente do plano de gerenciamento do projeto, que é aquele grande plano do projeto como um todo, que é o que a gente chama de plano auxiliar, né? Plano auxiliar das aquisições. Basicamente ele contém as atividades que vão ser realizadas para proceder com as aquisições, né? Então vão estar contemplados lá, quando necessário, realizar as aquisições, o que deve ser feito para essas aquisições acontecerem, quais atividades vão acontecer com base nos processos de aquisição. Então documentação e licitação deve ser realizada, dentre outras coisas. E um detalhe importante, como é um processo de planejamento, pode ser feito um replanejamento em cima disso. Então se no primeiro momento, vamos lá, no primeiro momento de planejamento, aquele planejamento mais inicial, não foi identificada a necessidade de uma aquisição, quando for necessária essa aquisição, esse processo pode ser executado novamente, tá? Porque a gente sabe que planejamentos normalmente podem ocorrer replanejamentos, né? A gente planeja, mas as coisas mudam no decorrer do projeto. Se o projeto é financiado externamente, as fontes e a disponibilidade de financiamento devem ser alinhados com o plano de gerenciamento das aquisições e o cronograma do projeto, tá? Algumas informações que vão estar presentes nesse plano de gerenciamento das aquisições. Cronograma das principais atividades de aquisições. Então a gente já trabalhou a questão do cronograma, né, que é o agendamento das atividades dentro do projeto. Então se a gente vai estar trabalhando a questão das aquisições, essas aquisições também vão estar presentes nesse cronograma. As atividades relacionadas a essas aquisições. Funções e responsabilidade das partes interessadas relacionadas às aquisições. Restrições e premissas que podem afetar as aquisições planejadas, moeda em que o pagamento vai ser realizado, questões de gerenciamento de riscos em cima dessas aquisições. Isso daqui é um ponto importante, tá? Porque quando a gente está falando de aquisições e a gente está falando de partes externas ao projeto, sempre tem aquele risco que a gente, né, não tem tanto controle porque é algo externo. Então se você está adquirindo algum equipamento, né, pode ser que esse equipamento demore a chegar, isso daí atrasa alguma atividade. Então, quando a gente trabalha essa questão de aquisições, a gente também tem que estar de olho nessa questão dos riscos. Riscos que a gente vai falar posteriormente na área de conhecimento apropriada, tá? Vendedores pré-qualificados, se houver. Então aqui são apenas algumas informações, algumas delas, tá? O plano, né, se vocês procurarem aí templates do plano de gerenciamento de aquisições, vocês vão ver que tem bem mais informações. Daqui são algumas das principais, apenas a título de conhecimento, tá bom? Então são informações suficientes que vão colocar a ordem nas aquisições que acontecerem dentro do seu projeto. Lembrando que como é um documento que faz parte do plano de gerenciamento do projeto, pode sofrer modificações dependendo das necessidades e das aprovações dessas mudanças. Outra saída importante, estratégia das aquisições, né? Então depois que a análise de fazer ou comprar estiver completa e for tomada a decisão de adquirir algo externamente, o que caracteriza a aquisição, uma estratégia deve ser identificada. O que é essa estratégia? É como vai proceder aquela aquisição. Então o objetivo dessa estratégia é determinar o método de entrega do projeto, os tipos de pagamento e como a aquisição vai avançar pelas suas fases. Então a estratégia é o modo como a aquisição vai acontecer, né? Como os pagamentos vão ser realizados, o método de pagamento e etc, né? Então tudo bem estabelecido, tudo bem planejado, para quando for o momento de realizar a aquisição, né, colocar em prática. Documentos de licitação. Documentos importantes, tá? Porque eles vão ser bem úteis para você poder selecionar os fornecedores, né, com quem você vai estar assinando o contrato. Então, esses documentos de licitação, eles são utilizados para solicitar propostas de vendedores em potencial. Esses vendedores, pessoal, são os fornecedores, tá certo?
Então, quando a gente falar em vendedores, fornecedores, a gente vai estar tratando neles aqui como sinônimos, tá? Então, termos como licitação, oferta, cotação e proposta podem ser usados de acordo com o setor e o local da aquisição. Dependendo do produto ou serviço necessário a ser adquirido no projeto, os documentos podem incluir basicamente 3 tipos. Solicitação de informação, né, da sigla SDI. Basicamente, esse documento ele é utilizado quando mais informações sobre produtos e serviços a serem adquiridos é necessário. Solicitação de cotação, que é o SDC, usado quando mais informações são necessárias sobre quanto vai custar para cumprir os requisitos. E solicitação de proposta, SDP, usada para solicitar aos fornecedores que eles escrevam uma proposta de como eles fariam o seu trabalho. Então, esses documentos, dependendo da necessidade, por isso que o nome é solicitação, né, são documentos que solicitam algo, né, seja mais informações, seja informação de cotação, ou seja a própria proposta, eles visam ter informações dos fornecedores para que você, analisando as informações que eles vão fornecer para vocês, possam, dentro dos fornecedores, selecionar o melhor para aquilo que você precisa adquirir. Tá? Então, são documentos bem diretos ao ponto do que eles representam, que esses fornecedores vão precisar dar essas informações solicitadas. Tá? Eles vão voltar a aparecer novamente em outros processos, principalmente no próximo de conduzir as aquisições, que é quando eles vão estar sendo, as respostas deles vão estar sendo analisadas para selecionar os fornecedores. Outra saída importante aqui, especificação do trabalho das aquisições, né? Isso aqui é um detalhe importante. Basicamente, né, dentro dessa definição aí, é uma lista do trabalho que vai ser contratado, né? Então, cada contrato que é gerado, dentro lá dos seus termos, das suas cláusulas, fica estabelecido o que é que o objeto daquele contrato. Seja o desenvolvimento de uma parte do projeto, parte do software que está sendo desenvolvido no projeto, seja o aluguel de um galpão por determinada quantidade de tempo, seja a aquisição de algum equipamento ou de alguns equipamentos, tá? Então, essa especificação do trabalho é aquela lista do trabalho daquele contrato. Então, define para os itens que estão sendo comprados ou adquiridos apenas a parte do escopo do projeto, o detalhe importante, apenas a parte do escopo do projeto incluída no contrato relacionado. Né? Então, a especificação do trabalho das aquisições é apenas essa parte do escopo desse contrato que está sendo firmado. Descreve o item de aquisição em detalhes suficientes para permitir que possíveis fornecedores determinem se são capazes de fornecer o item. Né? Então, né, uma vez que a gente vai ter que trabalhar para selecionar fornecedores, os fornecedores também precisam saber se eles têm a capacidade de fornecer o serviço que a gente precisa. É até uma forma de ser justo com todos os fornecedores que vão participar dessa seleção, dessa licitação. Tá? Então, essa especificação ela deve ser bem estabelecida e detalhada para que fique estabelecida a parte do contrato que vai ser contemplada, né, no projeto, e que os fornecedores possam entender se eles são capazes de fornecer aquele serviço. Outras saídas, critério para a seleção de fontes, basicamente, né, são critérios que você vai utilizar para classificar ou avaliar as propostas dos fornecedores. E aí podem ser vários critérios, isso daí vai te auxiliar a tomar decisões posteriormente. Tá? Então esses critérios podem ser data das entregas, garantia, capacidade técnica, custos e etc. É isso com base nos fornecedores que você vai estar selecionando. Outra saída, decisão de fazer ou comprar. A gente já faz uma relação direta com aquela análise de fazer ou comprar, né? Então, lá a gente estava analisando. O que foi decidido dali é a saída essa saída que a gente está tratando agora. Decisão de fazer ou comprar. Documentam conclusões obtidas em relação a quais produtos, serviços ou resultados serão adquiridos fora da organização do projeto ou realizados internamente pela equipe. Né? Então, se dá para fazer dentro do projeto, se vai ser comprado, se vai ser alugado. Então, com base naquela análise que a gente já falou anteriormente. Estimativas de custos independentes. Tá? Então, para aquisições grandes, a organização adquirente pode optar por preparar sua própria estimativa independente ou mandar preparar uma estimativa de custos por um profissional externo.
para servir de ponto de referência para as respostas propostas, né? Então aqui já pensando nas respostas daqueles documentos que solicitam informações, tá? Então essa estimativa de custo independente, até mesmo, né, para fazer um levantamento se realmente aquelas propostas que estão sendo dadas pelos fornecedores fazem sentido, né? Porque de repente, né, o gerente, a equipe não tem tanto conhecimento daquilo que está sendo adquirido, e aí eles pedem então essa ajuda para ser feita essa estimativa de custos para saber se realmente faz sentido as propostas que eles estão recebendo, para ninguém sair aí no prejuízo, né? Então, a diferença significativa nas estimativas de custos pode ser uma indicação de que a especificação do trabalho, esse ET aqui, pessoal, é a especificação do trabalho, tá? A especificação do trabalho das aquisições foi deficiente ou ambígua, ou que os vendedores em potencial não a entenderam. Tá? Então, essa estimativa ela pode te dar alguns indicadores de que ou os fornecedores não estão entendendo bem o que você está precisando, e aí aquela estimativa precisa ser melhor detalhada, ou até mesmo, né, que pode ser alguém que não entendeu direito aquela proposta e por isso deu um valor do serviço mais alto ou mais baixo. Daí pode auxiliar bastante nessa questão de você trabalhar melhor as propostas que você está recebendo dos fornecedores. Além dessas saídas, temos também solicitações de mudanças e atualizações nos documentos do projeto e nos ativos de processos organizacionais. A gente já tem falado bastante, né, sobre essas solicitações de mudanças aqui. Se forem necessárias em algum documento do projeto, é solicitada a mudança e aí passa pelo comitê de controle de mudança, etc., para atualizar possíveis informações, seja nos documentos do projeto ou nos ativos de processos organizacionais. Tá certo? Com isso a gente encerra o primeiro processo, que foi o de planejar o gerenciamento das aquisições, né? Um momento importante onde você vai trabalhar toda essa questão de detalhar bem o que precisa ser adquirido, a quantidade que precisa ser adquirido e como fazer essa aquisição em si. E agora que a gente já passou uma boa parte do tempo, né, falando sobre como planejar essas aquisições, então a gente já tem o plano de gerenciamento das aquisições, a estratégia e tal, então vários elementos que vão permitir que a gente proceda com as aquisições. A gente já passa agora para o segundo processo, que é o de conduzir, né, efetivamente as aquisições. A gente vai ver do que se trata esse conduzir a partir de agora. Então, por definição do PMBOK, conduzir as aquisições é o processo de obtenção de respostas de fornecedores. O detalhe importante é obtenção das respostas dos fornecedores em potencial, né? Então você pode ter vários fornecedores, você pode ter poucos fornecedores, e aí vai ser necessário você analisar essas respostas. Que respostas? Essas respostas com base naqueles documentos, lembram lá da solicitação de informação, solicitação de cotação e solicitação de proposta? Pois é, então você vai estar analisando as respostas para poder selecionar o fornecedor, tá? Porque você vai estar assinando com um fornecedor específico. E a adjudicação de contrato. Isso daqui, pessoal, é um termo, né, mais complicado, uma palavra mais complicada, não sei se vocês já conheciam antes, mas basicamente é sinônimo de firmar o contrato, assinar o contrato com o fornecedor, tá? Então é só apenas uma palavra um pouco desconhecida, tá aqui até o significado dela, né? Basicamente é o ato judicial mediante o qual se declara e se estabelece que a propriedade de alguma coisa, que essa alguma coisa pode ser um bem móvel ou imóvel, se transfere de seu primitivo dono para o credor, que então assume sobre ela todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda e qualquer alienação. Traduzindo em miúdos, tá? Nada mais é que firmar o contrato, né, do comprador com o fornecedor do serviço, do produto, tá? Então, a título até de conhecimento de vocês, se a partir de hoje vocês ouvirem esse termo adjudicar, adjudicação, é disso que se trata. Então vamos lá, agora a gente já sabe o que é adjudicar contrato, vamos entender como conduzir as aquisições que vão gerar essas assinaturas de contrato. O processo em si, ele é do grupo de processo de execução, tá certo? Temos aqui algumas entradas, onde a gente pode observar aqui o plano de gerenciamento do projeto. A gente sabe que o componente que vai ser bastante utilizado aqui é o plano de gerenciamento das aquisições, né, que foi obtido no processo anterior, tá?
Ferramentas e técnicas que vão ser úteis e utilizadas para processar as informações de entrada para se obter as nossas saídas, né, os resultados das atividades do processo de conduzir as aquisições. E aí, como saídas, a gente tem os vendedores selecionados, esses vendedores que são os fornecedores, né, sinônimo, como eu já tinha falado anteriormente, os acordos firmados, esses acordos que são os contratos em si, né, então é aquele momento, conduzir as aquisições, você vai selecionar os fornecedores, né, e com cada um deles assinar o contrato, né, ler o contrato e as duas partes assinarem eles. E temos também solicitações de mudanças e atualizações diversas. Essas atualizações diversas podem ser no plano de gerenciamento do projeto, em algum componente do plano, nos documentos do projeto e nos ativos de processos organizacionais. Tá certo? E o principal objetivo desse processo? Selecionar o vendedor qualificado, né, o que você quer. Você quer um fornecedor que realmente forneça o que você precisa, fazendo bem o seu trabalho, né, não dando dor de cabeça para poder assinar aquele contrato, né? Então por isso que você tem que trabalhar toda essa questão de selecionar os fornecedores, de observar as propostas que eles passaram para você respondendo às informações solicitadas por você, e também, como foi falado no processo de planejamento, a questão de ter aquela pesquisa do mercado, para saber se aqueles fornecedores, a procedência daqueles fornecedores, também é importante, porque você quer assinar um contrato que realiza o que tem que ser feito, você não quer ter dor de cabeça, né? Você não quer ter que terminar aquela disputa ali no tribunal, ninguém quer. O principal benefício então é selecionar um vendedor qualificado e implementar um acordo legal para a entrega, né? As entregas do objeto daquele contrato que está sendo acompanhado, tá certo? Então lembrando bem, para cada contrato vai ser feita a condução da aquisição daquele contrato, né? E depois que o contrato é firmado, o controle daquela aquisição, ou seja, acompanhar o trabalho que foi estabelecido naquele contrato, que é o que a gente vai ver no próximo processo. Mas bora lá. Aqui as entradas, eu não vou me ater muito a falar sobre cada uma delas, mas como eu já tinha falado anteriormente, né, o plano de gerenciamento das aquisições aqui, ele entra porque nele diz qual vai ser a estratégia de aquisição, né, e todos aqueles atributos que a gente viu que fazem parte no plano de gerenciamento das aquisições. Documentos do projeto que vão ter relevância também, né, registro de lições aprendidas, cronograma do projeto, registro dos riscos, e aqui tem informações, né, que dizem por que esses documentos podem ser importantes para esse processo de conduzir as aquisições. Documento das aquisições, aqui entra aqueles documentos de licitação, né, o SDI, SDC e SDP, ó. Solicitação de informação, de cotação e de proposta. Esses documentos que foram solicitações que vão servir aos fornecedores e eles vão estar respondendo a essas solicitações, e é o que vai auxiliar você a selecionar esses fornecedores, tá? Além de documento de licitação, também fazem parte do documento das aquisições a especificação do trabalho das aquisições. Essa especificação também foi saída do processo anterior, se vocês lembrarem. Critérios para a seleção de fontes, estimativa de custos independentes. Está aqui tudo, pessoal. São documentos obtidos no processo anterior, né, como a gente falou lá no planejamento. Né, e vão ser bem úteis para te fornecer um registro por escrito para alcançar o acordo legal que vai ser tratado nessa aquisição. Ok? Outra entrada importante, proposta dos vendedores. Né, isso daqui em resposta a o que você solicitou. Então pronto, você identificou que você vai precisar adquirir determinado serviço, adquirir algum determinado equipamento. Então você vai solicitar aos possíveis fornecedores informações se eles podem suprir aquela demanda que você precisa. Então, proposta desses fornecedores, desses vendedores. As propostas dos vendedores preparadas em resposta a um pacote de documentos de aquisição formam o conjunto de informações que será usado por um grupo de avaliação para selecionar um ou mais licitantes bem-sucedidos. Então, ó, essa proposta dos vendedores, ela acontece em resposta a essa documentação de aquisições, onde tem aqueles documentos de solicitação, aquela especificação do trabalho. Tá? É até importante que seja uma especificação bem detalhada para que o fornecedor saiba se ele pode
né, se ele tem condição de lhe fornecer aquele serviço. Então essa proposta ela vai ser utilizada para ser analisada pela equipe que vai dar suporte nas aquisições para poder selecionar o melhor fornecedor, os melhores fornecedores. Então vai ser avaliado cada proposta enviada de acordo com os critérios para a seleção de fontes. Lembram que a gente também falou de critérios de seleção de fontes lá no planejamento? Então aqueles critérios vão ser utilizados para poder fazer essa seleção. E selecionado o vendedor, né, fornecedor, que melhor atendeu o requisito da organização compradora. Tá? Então, como eu já tinha falado, o processo da aquisição é algo bem lógico, né? Você se planeja para adquirir, com esse planejamento você vai fazer aquela aquisição, aí você vai pesquisar onde comprar, com quem comprar, quais as características daquela compra, com quem é mais em conta, quem dá garantia, tudo isso daí são os critérios que você vai estar analisando de cada fornecedor para aí, né, poder selecionar o que na sua opinião é o melhor para aquele negócio, ok? Além disso, outras entradas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais também podem influenciar. E aí a gente passa para as ferramentas e técnicas. A opinião especializada, como a gente já falou anteriormente, né, a opinião do especialista, nesse caso em conduzir aquisições. Outra ferramenta e técnica, publicidade, isso daqui é interessante, né, vale a pena destacar. Ó. Publicidade é uma comunicação com usuários atuais ou potenciais de um produto, serviço ou resultado. As listas existentes de vendedores em potencial, né, os fornecedores que você está precisando para fornecer o serviço para você, essa lista de possíveis fornecedores pode ser ampliada com a colocação de anúncios em publicações de grande circulação, como em jornais ou em publicações especializadas. Então, né, para aumentar a lista de possíveis fornecedores para aquilo que você precisa, pode ser utilizada essa técnica de publicidade, né, de divulgar que você está precisando de fornecedores para lhe fornecer algo. E aí, né, com essa lista aumentada, você vai ter uma possibilidade para selecionar o melhor fornecedor. É uma ferramenta técnica que pode ser utilizada. Tá? A gente vê, um exemplo que eu posso falar, a gente pode ver quando tem alguma licitação, né, governamental, assim, de repartições públicas, que tem a questão das licitações, que nada mais é, né, do que um processo seletivo para se adquirir algo, para se trabalhar uma aquisição, né, onde é divulgado o que vai ser feito, o que precisa, e aí esses fornecedores enviam as propostas deles, com cotações, quanto é que vai custar o serviço, de quanto em quanto tempo vão ser as entregas. Então essa publicidade vai auxiliar nisso, aumentar essa lista de potenciais fornecedores, vendedores. Outra ferramenta técnica, reuniões com licitantes. Né? Então, como o próprio nome diz, você vai estar reunido com os possíveis fornecedores para tirar dúvidas. É um momento bem justo para todos os envolvidos naquele processo seletivo, por assim dizer. Tá? Então a melhor forma de ser justo e imparcial com todos os licitantes, e esses licitantes é quem está fazendo parte daquela seleção, né, da aquisição. Tá? Então os fornecedores que enviaram proposta para participar daquela seleção da aquisição são esses licitantes. Tá? Então a melhor forma de ser justo e imparcial é se reunir com todos para que eles possam fazer perguntas. Até mesmo, né, de repente eles têm alguma dúvida em relação ao real trabalho do que precisam fornecer para você. Então usados para garantir que todos os licitantes possuem um entendimento claro e comum da aquisição. Todos os possíveis vendedores recebem o mesmo tratamento durante essa interação inicial entre comprador e fornecedor para produzir a melhor proposta. Então é um momento, né, como a gente fala, justo e imparcial, até mesmo para questão de esclarecer dúvidas, porque nesse momento pode até um dos fornecedores perceberem, realmente nós não temos a capacidade de lhe fornecer tudo que você precisa, e ali mesmo ele já retira a proposta dele. Tá? Então é o momento de tirar dúvidas e realizar esclarecimentos de forma justa e imparcial com todos. Outras ferramentas e técnicas, né? Análise de dados, nesse caso, avaliação das propostas que foram enviadas, né? Então as respostas que foram dadas àquelas documentações vão ser utilizadas aqui para avaliar as propostas, né? Então as propostas são avaliadas para garantir que completem e respondam integralmente a todos os documentos de licitação que foram
tratados anteriormente. E aí vai ser avaliado as propostas de cada um com base naqueles critérios, como a gente falou anteriormente. Outra ferramenta técnica, que é a habilidade interpessoal de equipe de negociação. Então, negociação é uma discussão com o objetivo de obter um acordo. Esclarecem a estrutura, requisitos e outros termos das compras de modo que seja possível obter um acordo mútuo antes de assinar um contrato. A negociação é concluída com um documento contratual assinado e pode envolver o setor jurídico da empresa. Então aqui, pessoal, é aquele momento que de repente o gerente de projeto está tratando a questão do contrato e aí ele tem algumas dúvidas porque pode não ser muito a área dele, essa questão de contrato, de estabelecer contrato, questão de cláusulas, pode ter alguns termos mais complicados e ele pode pedir opinião especializada do setor jurídico da empresa para auxiliar nessa negociação, para que no final das contas realmente o contrato fique claro para ambas as partes. Tanto para o comprador, representado aqui pelo gerente de projeto, que está preocupado com o projeto e naquela aquisição para o projeto, quanto para o fornecedor que vai estar fornecendo o serviço ou o produto. Então, negociação é importante para que todos saibam muito bem o contrato que está sendo assinado. É aquele lance lá de saber ler as letras miúdas para ter certeza do que está assinando. E aí a gente chega nas saídas, Terminamos ali as ferramentas de técnica, chegamos aqui nas saídas. Conduzir as aquisições. A gente trabalhou a questão de analisar propostas dos fornecedores. Para quê? Para selecionar os fornecedores. Então, nada mais justo que uma das saídas sejam os fornecedores selecionados, os vendedores selecionados. Então, aqueles que foram julgados como estando em uma faixa competitiva de acordo com o resultado da avaliação da proposta ou da licitação. Então, pronto. Aqui você selecionou o seu fornecedor e assina o contrato, e é aqui que a gente tem o acordo firmado, contrato das aquisições. Então, para cada contrato, você vai selecionar o fornecedor, avaliar bem as propostas, selecionar e assinar o contrato com esse fornecedor. Além dessas saídas que são específicas das aquisições, tem também solicitações de mudanças, atualizações em documentos diversos. Solicitações de mudança, por quê? Porque se alguma coisa for percebida nesse momento de conduzir as aquisições, se de repente algum critério para analisar a avaliação de proposta for modificado, dependendo da mudança, vai ser feita a solicitação que vai gerar uma atualização em algum documento. E aí a gente vê aqui que, dependendo da necessidade, pode ser feita a solicitação de mudança que vai passar pelo comitê de controle. Ok? Essas foram as saídas, esse foi o processo de conduzir as aquisições. Bem lógico, você já tinha estabelecido o que vai ser adquirido, passou então para adquirir aquele algo, tá certo? E aí, com o contrato assinado, a gente pode partir para acompanhar o andamento do trabalho desse contrato, que é o que a gente chama de controlar as aquisições. Então, o processo número 3 é o processo de controlar as aquisições. Então, uma vez assinado o contrato com os fornecedores, realizar o acompanhamento desse contrato para verificar se aquilo que foi estabelecido no contrato está sendo realmente seguido. Então, se, por exemplo, as entregas estabelecidas em contrato estão sendo feitas no período adequado, se realmente está sendo feito aquilo que foi estabelecido no contrato, isso é o que vai ser feito, no processo de controlar as aquisições. E também, ao final desse contrato, porque esse contrato ele tem uma determinada vigência dentro daquele projeto, quando ele terminar, encerrar aquele contrato, que inclusive é uma das saídas desse processo. Então, bora lá. Controlar as aquisições é o processo de gerenciar as relações de aquisição, que relação aquela estabelecida em contrato, Então, monitorar o desempenho do contrato, fazer mudanças e correções conforme apropriados, porque a gente vai perceber que controlar as aquisições é um processo de monitoramento e controle, Então, fazer mudanças e correções é atribuição de processo de monitoramento e controle, e encerrar os contratos. Então, quando o contrato for encerrado, ele precisa ser encerrado formalmente. Bora lá. Como a gente tinha falado anteriormente, é um processo de monitoramento e controle, que tem como entradas esses insumos aqui, que vão ser tratados por essas ferramentas e técnicas, a gente vai falar sobre algumas, obtendo essas determinadas saídas. A gente já pode aqui observar que, como é um processo de monitoramento e controle,
a gente tem, né, uma característica de processo de monitoramento e controle. Nas entradas, dados de desempenho do trabalho, e nas saídas a gente sempre tem, em processo de monitoramento e controle, solicitações de mudanças, né, e informações sobre o desempenho do trabalho. Isso daqui são clichê de todos os processos de monitoramento e controle. Então, só identificando algumas coisas que a gente já tem observado no decorrer do andamento, quando a gente tem falado de processo de outras áreas de conhecimento, tá? E a gente pode observar também como saída, que é específica das aquisições, é encerrar as aquisições, né? Encerrar essas aquisições aqui, porque, como eu já tinha falado anteriormente, os contratos ele têm um tempo de vigência e quando terminar, formalmente devem ser encerrados. Outra característica também é processo de monitoramento e controle é aquilo. A gente fica monitorando, né, o gerente, a equipe dele fica monitorando o andamento do projeto para observar a relação planejada com o que está acontecendo na real, e nesse caso a gente está falando do acompanhamento dos contratos, né, daquilo estabelecido em contrato. Então, o principal benefício desse processo: garantir que o desempenho tanto do vendedor quanto do comprador cumpre os requisitos do projeto de acordo com os termos legais do acordo, né, do contrato. Então a gente não pode esquecer que o contrato ele é assinado por duas partes, o comprador e o fornecedor, e ambos têm direitos e deveres com base naquele contrato, tá certo? Aqui as entradas, né, que vão ser relevantes, insumos importantes, e aí a gente tem a participação do plano de gerenciamento das aquisições, que dentre outras coisas vai estar informando como proceder com as atividades para controlar as aquisições, dentre outros insumos importantes que está aí, que vocês podem dar uma lida, tá? Documentos do projeto que tem influência, né, registro de lições aprendidas, lista de marcos, relatório de qualidade, etc. Como eu já falei anteriormente, eu não estou dando tanta ênfase a alguns que a gente já tem conhecido em momentos anteriores, tá? Porque senão a gente já está realmente, seria mais tempo ainda para estar discorrendo sobre isso. Então aqui e acolá eu estou destacando algumas coisas mais do que outras, tá certo? Documentação de aquisições, né? Esse daqui eu vou destacar um pouco mais porque a gente falou sobre ele no processo anterior, tá? E aqui ele entra como entrada por quê? Porque ele contém registros de apoio para a administração dos processos de aquisição. Então a documentação da aquisição inclui a especificação do trabalho, informações de pagamento e etc, né? Então vão dar suporte para controlar as aquisições, para fazer esse acompanhamento dos contratos, tá? Um detalhe interessante aqui também é que a gente tem como entrada solicitações de mudanças aprovadas, né? Então a gente sabe que as solicitações de mudança elas seguem um determinado trâmite do controle integrado de mudanças. Elas, no primeiro momento, elas são solicitações de mudanças, vão para o CCM, o Comitê de Controle de Mudança, e podem ser aprovadas, adiadas ou canceladas, né? No caso das aprovadas, elas chegam aqui como entrada, né? Mas o que é que essas solicitações de mudanças aprovadas vão ter de influência aqui? Qualquer mudança, né, que venha a ter impacto no contrato, que possa ter algum impacto nos documentos de aquisições. Então, ó, solicitações de mudanças aprovadas podem incluir modificações nos termos e condições do contrato, incluindo especificação do trabalho, definição de preço e descrições de produtos ou serviços, né? Então, o que diz respeito às mudanças, que dizem respeito a alguma alteração no que diz respeito ao contrato da aquisição, chega aqui para ser implementado nesse processo. Temos também dado de desempenho do trabalho, né, que contém dados dos vendedores, como por exemplo status, né, desempenho técnico e etc, e que vão ser influentes para fornecer a saída informação de desempenho do trabalho. Ferramentas e técnica, mais uma vez opinião especializada, nesse caso de controlar aquisições. Outra ferramenta técnica, administração de reivindicações. Daqui vale a pena dar uma discutida sobre ela, tá? Primeiro entender o conceito do que é reivindicação. A reivindicação, pessoal, é qualquer discordância que possa ter a ver com o contrato em questão, né? Então, se o contratante ou o fornecedor tem alguma discordância em relação ao contrato, isso é o que a gente chama de reivindicação. Então, a administração de reivindicação nada mais é do que tentar resolver
esse problema, essa discordância. Então, a maioria dos contratos tem termos específicos que determinam exatamente como essas reivindicações devem ser resolvidas. Então, deve ser trabalhado no próprio contrato cláusulas, né, que garantam como resolver qualquer problema que possa acontecer com relação a esse contrato. Tá certo? Então, o próprio contrato já deve prever cláusulas específicas para isso. Se as partes não resolverem, porque é a informação completa, né, pessoal? Né? Se mesmo com as cláusulas não der para resolver a reivindicação, talvez precise ser tratado de acordo com os procedimentos legais. E é aquele momento, né, de utilizar o contrato que está estabelecido nele para uma disputa judicial. Claro que ninguém quer, porque a melhor forma de resolver é por meio da negociação, que é o método preferencial. Mas no pior dos casos, que for necessário, vai ser utilizado o contrato em si para resolver essa disputa, que aí pode ter que ser levado ao tribunal para resolver. Né? Lembrando que aquele contrato estabelece, né, condições tanto para o contratante quanto para o fornecedor. Ferramentas e técnicas para análise de dados. A gente tem alguns tipos de análise aqui, que inclusive a gente já falou em outros momentos, tá? Essas técnicas de análise elas vão estar sendo utilizadas para monitorar e controlar as aquisições. A gente tem como exemplos análise de desempenho. Inclusive essa análise de desempenho a gente pode utilizar aqueles dados de desempenho para analisar, né, porque vai medir, comparar e analisar o desempenho das aquisições do projeto, do andamento dessas aquisições. Quando a gente fala do andamento das aquisições, do andamento do trabalho daqueles contratos, tá, que foram gerados pelas aquisições. Análise do valor agregado. A gente viu muito essa questão da análise do valor agregado lá na gerência dos custos. Análise de tendências, que pode desenvolver uma previsão de estimativa de desempenho para ver se esse desempenho está melhorando ou piorando. A questão da tendência, né? Você vai observar então o desempenho de custos, por exemplo, e ver se a tendência ali é melhorar ou piorar, uma vez que a gente está monitorando e controlando, tá certo? Então, são algumas técnicas que podem auxiliar, né, nesse momento de realizar essas análises. Tá? São sugestões do PMBOK, você pode utilizá-las de forma combinada, mas o objetivo é fazer o devido acompanhamento do trabalho daquele contrato. Outras ferramentas e técnicas, inspeção e auditoria, e são coisas diferentes, tá, pessoal? Inspeção. Revisão estruturada do trabalho que está sendo realizado pelo contratado. Pode envolver uma simples revisão das entregas ou uma revisão física real do trabalho em si. Isso aqui até a gente até pode explorar um pouco a questão de como é um trabalho externo ao projeto, porque a gente precisou ter uma aquisição porque aquilo é externo ao projeto. Então, é uma forma de garantir que você está vendo que o trabalho que está sendo feito realmente está respeitando o que foi contratado. Então, você está inspecionando, se está sendo feitas as entregas no prazo, realmente está seguindo de acordo com o contrato, basicamente controlando o trabalho desse contrato. E tem a auditoria, que é a revisão estruturada do processo de aquisições. Os direitos e obrigações relacionados às auditorias devem ser descritos no contrato de aquisições. Então, basicamente, é um acompanhamento do processo de aquisição em si, de todo o processo de aquisição, desde se realmente está sendo feito, seguindo todo o trâmite para conduzir aquela aquisição. Por exemplo, está sendo realizada a reunião com todos os licitantes de forma justa e imparcial. Então, a auditoria para garantir, dentre outras coisas, a lisura do processo de aquisições, tá certo? E a gente chega nas saídas. E como a gente estava falando, que tem que controlar o trabalho das aquisições, que está estabelecido no contrato, chega um momento que o contrato tem que ser encerrado. Então, o comprador envia ao vendedor um aviso formal por escrito de que o contrato foi concluído. Os requisitos de encerramento formal das aquisições, em geral, são definidos nos termos e condições do contrato, estabelecido no próprio contrato, tempo de validade, e etc., e são incluídos no plano de gerenciamento das aquisições. De forma geral, todas as entregas devem ter sido fornecidas no prazo e cumpridos os requisitos de qualidades técnicos.
Não deve haver reivindicações, né, que são discordâncias em relação ao contrato, ou faturas em abertos, e todos os pagamentos devem ter sido realizados. A equipe de gerenciamento do projeto deve ter aprovado todas as entregas antes do encerramento. Então, ó, contrato encerrado, tudo feito, bonitinho, encerrou aquela aquisição, tá? Outras saídas, informações sobre o desempenho do trabalho, como é um processo de monitoramento e controle, né? A gente processa então as informações dos dados de desempenho para transformar em informações sobre o desempenho. Essas informações posteriormente vão ser colocadas em um relatório de desempenho do trabalho e disponibilizada para as partes interessadas que precisam ter essas informações. Essas informações de desempenho aqui, né, como a gente está falando de controle das aquisições, ela tem algumas informações como comparação das entregas recebidas, desempenho técnico alcançado e etc. Tá? Além dessa saída, a gente tem também atualizações de documentação de aquisições, se for necessário. Tá? Essas atualizações com base nas solicitações de mudanças aprovadas, que foi entrada, né, desse processo. E aqui, ó, inclui o contrato, mudanças no contrato que foram solicitadas, solicitações de mudanças. Também engloba documentação técnica desenvolvida pelo vendedor e outras informações sobre o desempenho do trabalho. Né? Então, atualizações, se necessárias forem, o momento de fazer elas no documento de aquisição é aqui, em controlar as aquisições. E outras, além de solicitações de mudanças, outras atualizações em documentos do projeto, né? Seja no plano de gerenciamento, nos documentos do projeto em si, e nos ativos de processos organizacionais. Né? Havendo a necessidade, respeitando o trâmite da solicitação de mudanças, as atualizações podem ser feitas. Isso finaliza, então, o terceiro processo, controlar as aquisições, finalizando assim também, né, os 3 processos da gerência das aquisições. Né? Processos que visam o quê? Fazer o acompanhamento dos contratos necessários dentro do projeto. Segue uma ordem bem lógica, onde primeiramente você planeja o que vai ser adquirido, quando precisa ser adquirido. Em seguida, com o planejamento feito, você vai trabalhar para selecionar os fornecedores dos serviços para você e assinar o contrato com eles. E quando assinado o contrato, acompanhar as atividades estabelecidas no contrato. Gerência das aquisições é isso, pessoal. Nada muito complicado, conceito simples, né, para poder fazer um bom gerenciamento do nosso projeto. Com isso, a gente cumpre aqui mais uma área de conhecimento, né? Gerência das aquisições. E aí, fica com vocês. Qualquer dúvidas, pessoal, deixem nos comentários, tirem no momento de discussão da aula, tá certo? E a gente vai ficando por aqui até a nossa próxima aula, na nossa próxima área de conhecimento. Valeu, pessoal, até mais, fui!